E aí, já tirou sua foto hoje? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Maiolino, esse aqui é o Seja Fotógrafo, um canal para os iniciantes na fotografia ou para quem está pensando em comprar uma câmera agora e que quer aprender um pouco sobre os conceitos básicos da fotografia. Nas duas primeiras aulas eu falei sobre o conceito de fotometria, vou colocar aqui no card, e também na segunda aula sobre o diafragma, aqui no card também. A gente vai falar hoje sobre o obturador e qual é a importância dele para a fotometria. Mas antes, lembra de curtir o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você fica sempre por dentro das coisas que eu postar. O obturador, ele vai dizer quanto tempo o sensor da câmera vai ficar recebendo luz. Esse sensor, ele tem duas janelas, né? E aí quando você bate a foto, dependendo da velocidade do obturador, a primeira janela vai abrir e fechar. Esse tempo que ela fica, aberta é o tempo que o sensor vai ficar recebendo luz. Portanto, quanto mais rápida a velocidade do obturador, menos luz entra na câmera, então mais escura fica a foto. Se você colocar uma velocidade do obturador mais lenta, mais luz vai entrar no obturador e, portanto, a foto vai ficar mais clara. É claro que você pode depois escurecer, a foto através dos outros componentes da fotometria, o diafragma e o ISO. A gente já falou sobre o diafragma e o ISO é o tema da nossa próxima aula. Além dessa função de fazer entrar mais luz ou menos luz, o obturador também tem uma outra função, que é a de colocar a foto congelada, com aquele movimento bem parado, caso ela esteja numa velocidade adequada, ou fazer aquele rastro de movimento, quando a gente dá uma sensação de movimento para a foto, quando a velocidade do obturador está mais baixa. Para demonstrar isso, eu fiz alguns testes aqui em casa. Não repara a bagunça, eu coloquei meus filhos para pular no meu sofá. A primeira foto, ela está em 1 segundo de velocidade do obturador. Então o sensor fica aberto durante 1 segundo. Repara que o que está parado na imagem, ele fica bem focado. Mas as crianças que estão pulando, durante 1 segundo a câmera ficou pegando a movimentação delas. Então elas estão todas borradas. Depois eu coloquei a câmera em 1/50. E agora a gente já pode ver que as crianças estão ali. Elas já aparecem na imagem, só que elas aparecem com aqueles rastros de movimento. Reparem nas mãos deles. Depois eu coloquei a foto em 1/250, o obturador mais rápido. Vocês reparem que agora a cena está quase toda congelada. Só as mãos, já que se movimentam muito rápido, que ainda tem um rastrinho ali de movimento. E nessa última eu coloquei em 1/400. E vocês reparem como a cena já está agora toda congelada. Os dois corpinhos ali pulando totalmente parados. Gente, nessas fotos eu não me preocupei com nenhuma regra da fotografia. Eu só queria mostrar para vocês como o obturador funciona. O que eu fiz? Coloquei a câmera no modo automático de tempo. É o TV na Canon e na Nikon acho que é o modo T, se eu não me engano. Como é que funciona? Nesse modo, a câmera ela calcula a fotometria. Você coloca o tempo do obturador que você quer e ela vai calcular a abertura do diafragma e a sensibilidade do ISO para fazer a fotometria certinha. E aí, para não congelar a imagem, a gente precisa fazer umas contas. Porque é o seguinte, pessoal, as lentes nas câmeras APS-C ou cropadas, como a gente costuma falar, que é o meu caso, não sei se é o caso de vocês, quem tem uma full frame eu vou falar daqui a pouco. Nessas câmeras, a lente ela tem uma distância um pouquinho maior do que ela é na verdade. Por quê? O sensor dessa lente ela é menor. Então a gente tem que multiplicar o valor da nossa lente, o valor da distância focal, por 1,6. Então, por exemplo, uma 50mm, na câmera cropada, ela não é uma 50mm de verdade. Vezes 1,6, ela vai se comportar aproximadamente como uma 85mm. Então, para a gente conseguir o dobro da velocidade, para conseguir fazer a imagem ficar congelada, a gente teria que usar pelo menos 1/160 e não 1/100. Quem tem a câmera full frame, fica tranquilo. 50mm correspondem a 50mm. Então você só multiplica por 2, você pode usar 1/100 para não congelar a foto. Putz, errei, é para congelar a foto. Não, você é burro, cara, que loucura. Claro, olha só, de acordo com a minha experiência, é sempre legal a gente colocar um pouquinho mais de velocidade para garantir que não vai tremer, mesmo com essa regra do dobro que eu falei. Porque a gente está com a câmera na mão, está respirando, a nossa mão treme,
né? Então, às vezes, mesmo que o objeto esteja parado, a gente acaba dando uma tremidinha. Coloca um pouquinho mais de velocidade. Eu, normalmente, na 50mm, costumo usar 250, 1/250 para não tremer. E óbvio que vai muito também do que você quer mostrar para a foto. Se você quiser dar a sensação de movimento, fica muito legal. Coloca o obturador um pouquinho mais lento, né? Se o objeto estiver se mexendo, por exemplo, se ele estiver correndo, às vezes é legal essa sensação de movimento, esse tremidinho, né? Isso fica muito interessante. Tem uma técnica também chamada de panning, né? Que a gente faz, e eu vou ensinar isso para vocês num outro momento, a gente faz com o obturador mais lento e a gente consegue travar o foco no objeto e fazer o fundo parecer que está em movimento. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o obturador. Na próxima aula nós vamos falar sobre o ISO, o terceiro e último componente da fotometria. Depois a gente vai tentar fazer uma aula usando o modo manual, onde a gente vai tentar fazer uma fotometria usando todos esses conceitos que a gente viu: diafragma, ISO e obturador. Beleza? E de novo, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se quiser comentar alguma coisa aqui sobre a aula, pode comentar também. Um abraço e boas fotos!